Gente, há 34 anos, em 17 de maio de 1990, a OMS, Organização Mundial de Saúde, tomou uma decisão histórica. Retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças. Sim, você ouviu certo. Antes disso, a homossexualidade era erroneamente classificada como uma doença a ser tratada. Felizmente, após uma revisão em 1973, a homossexualidade deixou de constar como transtorno mental. E só 17 anos depois saiu a classificação do CID, Classificação Internacional de Doenças. Esse marco foi fundamental para a compreensão da homossexualidade como identidade sexual e que não precisa de cura. Está começando nosso episódio especial do Deu Positivo para o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Gente, aproveitando que você está assistindo a gente, você ainda não é inscrito no nosso canal, então aproveita esse momento, se inscreve aí no nosso canal. Se você também quiser estar acompanhando o que a Astra vem desenvolvendo durante todo esse período, você vai lá no nosso Instagram, @AstraLGBTSE. Se você quiser também nos seguir lá no Facebook, vai no Astra LGBT Sergipe. E para falar diretamente com a gente, você vai lá no WhatsApp, no 799-8127-5585. Gente, o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia surgiu como um símbolo de luta contra o preconceito e a violência, direcionados a lésbicas, gays, transgêneros, queers, intersexo e assexuais. Em 17 de maio de 2005, foi celebrado o primeiro Dia Internacional contra a Homofobia. Desde então, milhares de indivíduos, junto a organizações, assinaram um apelo para apoiar essa iniciativa. Em 2009, a transfobia foi adicionada ao nome da campanha. E em 2015, a bifobia também entrou na pauta. No Brasil, essa data foi incluída no calendário oficial em 2010, graças ao decreto assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a pandemia do Covid-19, a população LGBTI+, ficou ainda mais vulnerável e o Brasil liderava o ranking de assassinato de pessoas trans no mundo. É urgente discutirmos o acesso aos serviços de saúde específicos para essa comunidade, especialmente para mulheres trans e mulheres lésbicas. Gente, para estar fazendo parte desse programa de hoje, a gente está aqui com ele, que é delegado de Polícia Civil, licenciado, ativista dos direitos humanos e cofundador da Renosp LGBTI, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI. Ele também é membro do Movimento Nacional de Política Ele também é membro do Movimento Nacional dos Policiais Antifascismo e especialista em ciências criminais e em gestão estratégica em segurança. Bem-vindo, Mário Leone. Boa tarde, Duda. Satisfação imensa estar aqui. Muito obrigada, viu, Mário? Parabéns pelo dia. Obrigada. De social. Obrigada. Minha admiração por você. Meu carinho e admiração por você também é imenso. Muito obrigada, Mário. Gente, para também estar aqui no dia de hoje, estrategicamente, como o Mário já falou, que é o dia, a gente está, na verdade, no mês de combate à LGBTfobia e também dos assistentes sociais. E aí, para estar participando com a gente, né, desse programa alusivo, né, a essas questões de combate à LGBTfobia também no âmbito da saúde, ela é assistente social, pós-graduada em preceptoria do SUS pelo Hospital Sírio-Libanês e atualmente em saúde pública há 20 anos. Há 13 anos, ela trabalha no USE, Hospital de Urgência de Sergipe, e é gerente de Unidade Básica de Saúde em São Cristóvão. Seja bem-vinda, Jolene Feitosa. Agradeço o convite mais uma vez, Duda. Muito obrigada, Parabéns viu? a nós pelo Dia do Assistente Social. Né? Obrigada. Mário, para a gente aproveitar esse início aqui, é importante a gente entender um pouco da sua trajetória, né, Mário? Então, conte pra gente como a sua trajetória até ingressar no movimento LGBTQIA+ de Sergipe. Quais as maiores dificuldades, né, enfrentadas na época que você ingressou nesse movimento e como você vê o movimento LGBT de Sergipe do passado e atualmente? Tipo, quais avanços, quais retrocessos? Olha, eu tenho um orgulho muito grande de militar nesse movimento. O movimento LGBT aqui em Sergipe, ele é vanguardista, né? Tendo o Dialoguei como marco, né? A Fundação Dialoguei foi a segunda entidade, né? Depois do GGB foi a segunda entidade a se organizar na luta pelos direitos, quando naquela época as questões afetas à identidade de gênero não eram
ainda debatidas, aprofundadas como hoje, né, Duda? E o meu ingresso na polícia se deu há 22 anos. Era um momento muito difícil, assim, que eu tinha muito receio de que na última etapa, na última etapa do concurso, que era a academia de polícia, que eu pudesse, em razão da minha orientação sexual, vir a sofrer algum tipo de retaliação, né? Então, por conta disso, eu não pude, como outros colegas de outros estados, que a gente chamava de forasteiros, né? Eles tiveram a oportunidade de ficar alojados no alojamento da academia de polícia. Eu podia também ter optado por isso, né? Mas não, eu tive que alugar um imóvel, porque na época eu tinha um relacionamento, né? Amoroso, tal, namorava, e eu não podia, eu tinha que viver, eu entendia que eu tinha que viver aquilo no âmbito do privado e aquilo que precisava ficar dentro do armário. Dentro do armário, porque eu tinha muito receio de sofrer algum tipo de retaliação, como de fato muitas denúncias, né, aconteceram ao longo, né, todos esses anos. Inclusive nós da Renosp estamos muito atentos a isso, porque durante muito tempo foi o famigerado CID da transexualidade foi usado como uma forma de tentar impedir o acesso de pessoas trans nas carreiras policiais. Então, nós da Renosp, a gente vemos e denunciando esses editais inconstitucionais, porque atentam contra a dignidade da pessoa humana, né? Denunciando isso e evitando para que nós sejamos respeitados, né? A gente sempre costuma afirmar e reafirmar isso, né? Nós ingressamos foi pela porta da frente do concurso público, queremos ser respeitados, né? Que a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero seja respeitada nas forças de segurança pública. Então, Mário, nesse quesito, assim, que a gente fala dessa questão da sua militância, então você adentrou essa militância após o seu ingresso como um profissional de segurança pública? Então, sim, já era delegado de polícia. Eu ingressei em 2001 e somente em 2006 surgiu a oportunidade de realizar o curso superior de polícia. Né, uma parceria e um convênio com a Universidade Federal de Sergipe. E naquele momento, uma grande amiga que você conhece certamente, que é Iraci Mangueira, doutora Iraci Mangueira, juíza de direito, foi delegada de polícia, foi uma das idealizadoras do DAGV aqui em Sergipe. Ela foi quem me incentivou a fazer um enfrentamento da LGBTfobia. Na época se falava em homofobia. Homofobia era o grande cabide, né? Sim. E aqui em Aracaju. E aí a minha dissertação foi sobre homofobia, políticas públicas e controle social. Foi aí que começou que eu fui visitar algumas entidades que lutam pela plena cidadania LGBT, a Adonis, a Unidas. E aí começou essa parceria. Inicialmente se deu como acadêmico no curso superior de polícia. E no ano seguinte, em 2007, surgiu um convite para participar de um seminário. Foi o primeiro seminário promovido pela Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é vinculada ao Ministério da Justiça, no Rio de Janeiro. Tati estava lá, né, inclusive. Só que eu fui na condição de delegado de polícia, pesquisador da Academia de Polícia. E esse seminário, ele foi muito estratégico. Foi o primeiro seminário e eles entenderam que deviam reunir ali as lideranças do movimento LGBT nacional, junto com oficiais, delegados e professores, pesquisadores das academias de polícia, porque a academia de polícia é a porta de entrada do trabalhador da segurança pública, né? Ele é formado, né, nas academias de polícia. Então, para sensibilizar esses que são os responsáveis pela formação, né, dos nossos trabalhadores da segurança pública. E naquele momento a minha cabeça pirou. Eu me enlouqueci assim, digo, olha, eu estou aqui como acadêmico, como pesquisador da Cadepol, mas eu sou gay, eu sou LGBT, eu sei a dor e a delícia de ser quem eu sou. E qual é o meu papel aqui? E eu percebi um clima meio tenso, assim, naquela primeira tentativa de reunir oficiais, delegados, com o movimento LGBT, porque a gente sabe que historicamente a polícia está associada à truculência,
né? A gente teve um período trevoso de ditadura, machismo. As forças de segurança pública, elas são forjadas numa cultura organizacional extremamente machista, racista e LGBTfóbica. Uhum. E aí, minha cabeça pirou. Em dado momento, teve uma mesa que tratava sobre pesquisas de vitimização, que foi exatamente o que eu realizei aqui em Aracaju. E aí eu digo, não, eu tenho que dizer, eu tenho que falar sobre o resultado da minha pesquisa em Aracaju. Só que eu era muito envergonhado. Uhum. Eu era muito tímido, entre aspas, Nem né? combina, né? Quem vê hoje, Então, nem combina mais. Eu gosto sempre de citar Monique Evelyn, porque eu me inspiro muito, sabe, Jô? Já fiquei íntimo, viu, Jô? Que bom. Eu busco muito me inspirar no feminismo negro. E a Monique Evelyn é uma camarada do feminismo negro, e certa feita uma palestra, ela disse assim, eu nunca fui tímida, eu sempre fui silenciada. E aquilo me atravessou assim profundamente, a ponto de questionar assim, quantos silêncios nos compõem, né? A nossa existência. E eu era tão tímido quando, na adolescência ainda, que eu lembro que para saltar do ônibus eu tinha que puxar a cordinha, mas eu sempre esperava alguém levantar primeiro para puxar a cordinha. Não podia ser o primeiro a levantar e puxar a cordinha. E algumas vezes eu passava do ponto do ônibus quando ninguém levantava, eu tinha que ser o único a fazer isso. Eu era muito contido no meu gestual, porque eu não podia dar bandeira. Sim. Eu era muito conflituoso em relação à minha sexualidade. Então, isso eu levei nos primeiros anos do meu trabalho aqui como delegado, ainda mais em razão da função, né? Então, eu evitava, por exemplo, frequentar locais de sociabilização LGBT, né? Entrei no relacionamento abusivo, porque quando você não está bem resolvido, você termina entrando pelo cano, termina se envolvendo em relações abusivas. E tudo mudou a partir do momento que eu fiz esse enfrentamento na academia de polícia e que eu fui para o Rio. E aí, nesse momento, era um auditório gigante, eu tinha que levar o crachá até lá para poder depois falar no púlpito daquele auditório gigante. E aí, bem na hora que eu estava indo, outros camaradas já tinham falado antes de mim e alguém da mesa disse assim, olha, por favor, as pessoas não estavam se identificando. As pessoas inscritas, por favor, se identifiquem, digam quem são, de onde vem, qual a instituição, não sei o quê, qual estado, bem na minha hora. Aí eu cheguei, disse, Mário, olha, boa noite, sou Mário Leone, delegado de polícia em Sergipe, lotado no departamento de homicídios, policial com muito orgulho e gay com muito orgulho. Quando fiz a minha catarse ali, que o auditório veio abaixo, foi uma loucura. No outro, perdi a noite, porque aí eu assumi o compromisso de voltar para Sergipe e empunhar essa bandeira, dentro e fora da minha instituição, que é a Polícia Civil. Perdi algumas noites, pensando até onde eu podia chegar, nessa minha militância, em razão do meu cargo. E no outro dia foi aquela loucura, assim, por conta desse episódio. E aí tudo mudou. Tudo mudou para melhor, porque eu voltei para Sergipe mais inteiro, mais íntegro, mais encorajado, né? Foi aí que eu participei do projeto de implantação de centro de referência aqui, que é mais uma das políticas da secretária vinculadas à Secretaria de Segurança Pública. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque ninguém merece o ar rarefeito e o cheiro de naftalina do armário, né? Verdade. Considerar. E assim, Maria, é importante a gente reforçar assim que o quanto é simbólico a gente está falando, né, sobre o Dia de Combate à LGBTfobia, né? E a gente sabe o quanto é desafiador para um homem, né, gay se assumir dentro dessa estrutura que a gente fala que era muito pior, mas a gente sabe que ainda existe um processo, né, que violenta o corpo de pessoas LGBT dentro dessa estrutura. Então você ter essa atitude e estar nesse espaço enquanto delegado gay, isso é muito representativo e também é um combate à LGBTfobia, é simbólico também de certa forma, né? De certa forma, então é importante a gente valorizar essa sua atitude, o seu desempenho que você tem ao longo desses anos, né? E estrategicamente de se denominar um homem gay, um delegado homem gay. Isso é muito importante porque também ajuda outras pessoas a possibilidade de sonhar também estar num espaço como esse e enfrentar certas questões que você vivencia diariamente nesses espaços. Exato. E aí, Mari, aproveitando essa oportunidade, já para a gente também trazer Jolene para esse debate, Jolene, eu queria saber
como atua, né? A gente tá falando aqui dessas questões de LGBTfobia e de todas esse sentido, mas é importante que as pessoas tenham uma nitidez de como esse processo profissional da assistente social dentro desse espaço de saúde. E aí, como atua o profissional de serviço social no âmbito da saúde, mais especificamente em hospitais, né? Existem campos de atuação distintos. Em que área você atua? É importante para as pessoas ficarem sabendo um pouco mais. Então, né, como você colocou, eu sou assistente social, né, há quase 14 anos, trabalho no USE, sou formada em serviço social, tem 25 anos, né, e já trabalho em política de saúde há 20 anos, fui gerente de unidade básica de saúde, de SEMAC, em Aracaju, durante 7 anos, passei no concurso, né, da Fundação Hospitalar, já atuei há 7 anos na pediatria do USE, porque não sei se a pessoa tem a compreensão, o USE são 4 hospitais funcionando ao mesmo tempo, né, então a gente tem o pronto-socorro adulto, que é a entrada da urgência, a gente tem o internamento adulto, a gente tem a pediatria e tem a oncologia. Isso dentro do mesmo prédio, né? As estruturas que a gente tem no mesmo prédio. E a gente tem também um ambulatório de retorno, que é um prédio. Era lá dentro, mas ele está colocado num prédio à parte, que é ali no fundo do Centro de Referência da Mulher, que também tem participação de serviço social e é ligado diretamente ao USE. Então, cada assistente social, os assistentes sociais que trabalham lá, cada núcleo de serviço social trabalha a gente trabalha como assistente social, né, promovendo a política pública de saúde em hospital, promovendo a garantia do direito do usuário, a partir do momento que ele faz a sua ficha, né, faz a sua ficha de atendimento, né, individual, até a alta dele para casa, ou encaminhamento para a rede de assistência, seja ela abrigo, seja ela a rede municipal de assistência, né, o ambulatorial, as unidades básicas de saúde, as secretarias municipais de saúde, mas a gente tem algumas especificidades. Não sei se você lembra, Duda, ano passado a gente estava conversando no dia do seminário que a gente fez, que foi muito importante a sua participação. A gente fez questão absoluta de trazer cada um de um segmento diferente, para poder, né, agregar, né, a construção do nosso trabalho, que assim, mostrar para o nosso trabalho também para quem estava ali. Mas a gente estava também na construção de um POP, que era um procedimento operacional padrão, que nunca existiu no Hospital de Sergipe. A gente não tinha como assistente social o que normatiza, né? O que orienta o trabalho que a gente faz lá. E a gente conseguiu esse POP. Ele foi avalizado em 14 de dezembro de 2023, né? A gente já colocou em prática algumas coisas. E cada serviço social a gente trabalha. A maior parte das coisas são específicas, né? A maior parte das coisas são gerais, mas a gente tem algumas coisas específicas. Como a porta de entrada do USE é o pronto-socorro adulto para pessoas adultas, tanto da urgência quanto de atendimento de menor complexidade, a gente tenta, na medida do possível, identificar os usuários, né, que precisam de demandas sociais, seja elas de LGBT, questão de nomenclatura, né, que você lembra que a gente comentou muito no seminário ano passado, sim, de a pessoa se identificar, né, ter o nome social, mas ele não ser colocado na ficha, sim, porque na identidade dele ainda não foi mudado, né, e a gente também teria um problema na questão do faturamento daquele prontuário para quando for colocar para o Ministério da Saúde, mas também a gente tenta acolher o usuário da melhor forma possível, né, trazer o usuário para dentro do que é o direito, do que seria relegado para ele, né, como um usuário mesmo, com todos os direitos que ele tem que ser adquirido, né? Nome social, atendimento de forma respeitosa, né? A intervenção dos profissionais que sejam de forma abrangente na sua situação de saúde, né? Não ser exposto, né? Ter um local adequado para a escuta qualificada, o acolhimento, sim, qualificado do usuário, que é importante, muito importante, que a gente tenta fazer na medida do possível, fazer com que a rede, ela faça com que o usuário tente passar da melhor maneira possível e consiga que seu tratamento de saúde seja de forma completa e qualificada lá dentro, né? E a gente se move ali dentro do hospital, né? Tanto que a gente, assim, nós somos as chatas do hospital, porque a assistente social tudo se mete, e a assistente social quer saber de tudo e acha que é melhor, mas a gente está ali na garantia do direito da política pública. Sim. Né, de saúde principalmente. E como o USE ele é um hospital, o maior hospital do estado, e que a gente abrange Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, né? Então a gente tem uma diversidade de pessoas, né? A gente tem muito usuário de tudo, adulto, criança, adolescente, e a gente tem que tentar fazer com que aquele usuário ele passe pelo serviço de saúde da melhor maneira possível. Né? A intenção da gente sempre é essa, né? Quem está trabalhando no hospital tem que ser feito daquela forma. Não se tinha normatização, hoje a gente já tem, né? E toda vez que a gente é demandado pelo serviço, porque, não sei se também vocês sabem, historicamente, todos os serviços sociais são colocados na porta da unidade. Então, a gente tem
Duda tem, né, Clarisa disse também. E é uma queixa da gente, enquanto profissional de serviço social, porque a gente tem que estar inserido nas equipes multiprofissionais, né? E a gente não está dentro do hospital, como e se sim na porta. É como se fosse algo à parte. É como se a gente fosse recepção, segurança, verdade. guarda-volume, possa ajudar, mas nunca um profissional inserido na equipe multidisciplinar. E é uma queixa nossa histórica, né? Mas mesmo assim, a gente também se insere nas equipes. Então, a gente participa de reunião de equipe, a gente se insere nos processos de trabalho dos profissionais, a gente se insere na condicionalidade do usuário, né, para que ele tenha o melhor atendimento do serviço possível e também faz ponte com a rede. Porque o assistente social de hospital, ele trabalha com o usuário enquanto ele está dentro do serviço de saúde. Mas a gente demanda para a rede. E mesmo que o usuário ele tenha alta clínica, porque tem a diferença de alta clínica, ele pode não ter alta social. A gente muitas vezes fica com o usuário que não tem abrigo, ou que ele é um morador de rua, ou que ele precisa de uma medida protetiva, porque ele não pode voltar para o mesmo espaço. Né? E a gente tem que demandar da rede, esperar a rede trazer de volta para a gente, para aquele usuário também ter a alta social dele, né? A condição dele de melhoria da qualidade de vida. Jolene, você fala com muita nitidez sobre essas questões, mas assim, eu acho que fica também a curiosidade, né, para as pessoas, pra gente aqui também que tá tendo esse debate, né? O que te levou a se tornar um assistente social? Eu acho importante para que as pessoas tenham, entendam, lhe conheçam um pouco melhor, né? E aí eu acho legal também você fala nessa questão de usuários, como lidar, como a sua relação com os usuários, né? Tanto quanto profissional, a gente sabe que às vezes a gente se compadece com algum questionamento ou com alguma coisa naquele momento, então como é lidar com essa situação dentro do hospital? Então, eu me tornei assistente social. Não queria, na verdade, trabalhar em saúde de jeito nenhum, nunca quis. Nunca gostei nem de sangue nem de morto. Eu achava engraçado que eu dizia isso em casa. Minha mãe doida para fazer enfermagem. Tem que fazer enfermagem dá dinheiro e você tem que fazer. Nunca gostei. E eu me tornei assistente social por uma demanda particular mesmo, uma demanda familiar. A gente teve uma situação familiar do seio da minha família e que a assistente social na época, ela foi importantíssima num processo de garantia do direito que a gente tinha familiar. Né? Então, assim, ela fez a garantia do direito porque era direito. Então, meu papel aqui é fazer com que esse direito seja garantido da melhor maneira possível. E aquilo me brilhou o olho. Eu era criança, eu me lembro que eu tinha 8 anos. E eu olhava, eu achava assim, eu olhava aquela mulher, meu Deus do céu, Mulher Maravilha. Porque é a pessoa que conseguiu mover, né? Que era uma situação que a gente não tinha perspectiva de resolução. E ela falou, não, eu vou fazer e vai acontecer. E aconteceu. Então, eu sempre, assim, me vi no lugar daquela pessoa, né? O que você colocou, Mari, que eu achei interessante, da questão da gente ser silenciado, né? Então, assim, isso é perfeito também. Mesmo ela tendo a perspectiva dela enquanto profissional, que ela tinha um poder de atuação limitado, mas ela fez se mover o direito, ela conseguiu que aquele direito fosse movido e foi garantido para a minha situação familiar. Então, aquilo me cresceu o olho. Então, eu vou fazer faculdade de serviço social. Com relação à questão do usuário, a gente tem, como eu já trabalhei em outros espaços e outras instâncias, trabalhei a maior parte da minha vida, inclusive em gestão, em assistência eu estou trabalhando quando entrei para o USE, mas a gente tem que ver o usuário não como coitadinho ou como, né, penalizado, ou aquela pessoa que é excluída. A gente vê o usuário como empoderado da sua necessidade. Ele tem a necessidade do serviço, a gente tem que fazer a garantia do direito, mas ele também tem que assumir. Né? A gente só vai ajudar quem quer ser ajudado. E a gente vai fazer com que ele também perceba a questão de querer ser ajudado. Né? Você não vai pegar ele pela mão, botar no colo e dizer, eu vou fazer. Não, vamos fazer junto comigo. Eu vou lhe dar condição e você vai caminhar junto comigo. É o que a gente tenta fazer. Eu tento fazer tanto como meu trabalho como assistente social lá no USE, como meu trabalho sempre de gestora. Né? Então, a gente não faz a tutela do usuário. A gente faz com que ele tenha o empoderamento. Aquele é seu direito, aquele é o seu direito, você vai fazer. Você está percebendo que o direito é seu, então a gente vai mover a condição juntos para que seus direitos sejam garantidos. Né? Quando eu falo, Jolene, da gente se compadecer, porque às vezes tem casos bárbaros, né? Então, e a gente tem aquela coisa do saber profissional, mas também tem aquele fato de Jolene enquanto pessoa, né? E a gente saber diferenciar isso daquele usuário, assim, eu acho, principalmente no hospital, o USE, que é um hospital muito grande, que existe várias demandas e vários recortes que não cabe a gente trazer aqui nesse momento, mas a gente sabe a complexidade de todo, de um usuário ali dentro e também dos profissionais. Mas quando eu falo disso compadecer, é isso, como você, né, consegue colocar essas coisas em cada caixinha, né, dizer assim, olha, é um usuário, né, eu tenho que garantir o direito dele aqui dentro, mas isso aqui me tocou de certa forma, entendeu? Toca, porque a gente vê a condição que o usuário está ali, né, a gente tem situações
extremas, tanto de um lado quanto do outro, né? E aí você... eu não, assim, é porque o termo compadecer é um termo complicado pra gente que é assistente social, você sabe disso, né? Mas é assim, você lida com as duas coisas ao mesmo tempo. Você lida como profissional, porque você tem que ter um olhar crítico e clínico, mas você também lida como pessoa, porque você tem que ver, você tem que se colocar no lugar do usuário e tentar fazer com que ele seja atendido da melhor forma possível, né? A gente tem, como você sabe, não sei se as pessoas sabem, mas as notícias de óbito, algumas vezes são dadas na sala do serviço social, mas mesmo que não são dadas, o acolhimento da família, do enlutada, ela é feita prioritariamente pelo assistente social, dentro do hospital. Então, é a gente que acolhe a família, a gente que recebe, a gente que faz. Você tenta ter o mais técnico possível, mas você dá um abraço na família, você dá meus sentimentos, se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Você pega na mão, você toca no ombro, né? Você vai caminhando com a pessoa até a porta. Às vezes o usuário, a família está tão... né, que sai correndo para o hospital. Você vai para a porta do hospital, como já aconteceu várias vezes, com colegas minhas e comigo também, da gente ir para a porta do hospital e pegar pelo braço e abraçar a pessoa, esperar a pessoa acalmar, sentar na calçada, né? Quando eu trabalhava na pediatria, a mãe ver o filho falecendo, a gente segurar na mãe, ficar com a mão, segurando na mão da mãe, até acalmar, até resolver. São situações que a gente tem um lado humano, né? A gente não é só aquela casca grossa de assistente social, né? Tenta ser o mais técnico possível, até porque você sabe que senão você não consegue trabalhar. E assim, tenta, na maioria das vezes também, não levar aquilo para sua casa. Sim. Porque a gente tem que voltar para o mesmo espaço, né? Então, você sabe que as situações, elas acontecem todos os dias, né? Algumas situações a gente não consegue. Eu já tive dia de eu chegar em casa e desabar. Mas respirar, tomar uma água, tomar um banho e dizer, não, amanhã eu vou continuar, porque eu preciso continuar por causa do usuário. Eu preciso continuar a fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, porque quem está lá está esperando eu voltar. Né? Meus colegas também, o apoio que a gente tem que fazer aos colegas também, que também precisam, né? Porque a gente é uma rede, não é só o usuário que está ali, às vezes é um colega que está passando por um problema familiar, que a gente não sabe, mas um abraço, é um bom dia, é um tudo bem, como é que você está? Eu acho maravilhoso você fazer esses recortes, Jolene, porque, tipo, o que a gente deixa aqui nítido com relação é que, tipo, as assistentes sociais não são pessoas boazinhas que estão ali falando, estão fazendo, não. São ótimos profissionais que estão cumprindo ali o direito daquele usuário que está naquele momento, muitas vezes, de vulnerabilidade ou vulnerabilizado por alguma questão, né? Então, é importante a gente reforçar essa questão. E aí, Mário, né, a gente falou inicialmente aqui que você, como delegado, né, aqui em Sergipe, a gente sabe que a gente reforçou que é um espaço extremamente machista e às vezes muito LGBTfóbico. E aí você falou um pouco, né, de como foi esse processo. Mas assim, como foi adentrar esse espaço, sabe, Mário? Enquanto delegado, assim, quais foram as maiores dificuldades até você se assumir um homem gay dentro desse espaço? O início foi... meu ingresso foi complicado. Foi assim, eu criei muitos fantasmas, né? Muitos fantasmas em torno da profissão. Entendi, inclusive, que eu não tinha um perfil, que é esse perfil que está no senso comum, né? De uma pessoa bruta, truculenta, né? Que bate na mesa, que, enfim, que sai dando tiro por aí, enfim. Até eu poder ver, inclusive, ter referências, né? Em outros colegas mais experientes, né, que acolheram a gente. Isso é muito importante, né, no início da profissão, e entender que existem formas e formas de se pensar a polícia, inclusive uma polícia como está lá. Eu gosto sempre de citar o regimento da Polícia Militar de Minas Gerais, promotora de direitos humanos e pedagoga da cidadania. Né? Eu acho que isso ressignifica completamente a nossa atuação. E a minha militância em direitos humanos ressignificou realmente a minha atuação na polícia e quando se tornou mais prazeroso, mais gratificante, né? Porque assim, a frustração é muito grande, você está enxugando gelo, né? E é interessante que as pessoas querem sempre uma resposta penal criminalizadora para tudo e acham que na segurança pública a solução é mais viatura, é mais policial, é mais arma, não é nada disso, né? Não adianta a gente atacar o efeito, tem que ser a causa, né? Então a gente percebe uma dificuldade muito grande na segurança pública de se investir em prevenção, porque dá mais trabalho e o resultado você só vai ter a médio e longo prazo, mais resultados mais efetivos. A segurança pública, via de regra, é muito reativa, repressiva, tá apagando gelo aqui, ali, acolá,
né? Então isso dá uma certa sensação assim, de impotência, né, no primeiro momento, mas tem muita coisa boa também sendo realizada, né? Então eu sou, por exemplo, eu estava ouvindo Joaline falando, e eu sou idealista da delegacia especializada, e a gente aqui é referência, né, Sergipe? Existem críticas, sempre vão acontecer, Sim. e a gente precisa aprimorar, né, o serviço, mas assim, a delegacia especializada é algo fundamental, né, no atendimento a grupos, a segmentos vulnerabilizados da nossa sociedade. E uma das razões para isso é o aporte de uma equipe multidisciplinar, Com certeza. Com certeza. que inclui aí assistente social, porque senão o trabalho do delegado de polícia é só de enxugar gelo, e assim, não adianta, né? Você, por exemplo, você vai prender em flagrante aquele indivíduo que desferiu uma paralelepipedada na cabeça da travesti. Quase um trava-língua agora você promoveu aqui. Paralelepipedada. Ave Maria. E aí, tudo bem, você vai autuar esse agressor em flagrante, mas essa menina ela vai voltar para aquela mesma esquina escura, fria, onde ela potencialmente vai ser vítima de mais violência, entendeu? Então, romper com esse ciclo, a função de vocês é fundamental nesse sentido, né? A psicóloga, né? Para poder respaldar. Eu lembro uma vez de uma mãe chegar com uma criança, a criança assustada. Eu não sabia se a criança estava mais assustada pela situação de violência que ela sofreu ou pela forma como a mãe chegou, extremamente desarmonizada, né? Por conta de um suposto abuso sexual. E aí eu precisava entender o que poderia ser uma fantasia daquela criança, ou não, ou poderia ser realmente a expressão de uma violência que ela tivesse sofrido. Eu precisei do psicólogo do DAGV que fosse lá no Conjunto Jardim Socorro, onde eu era delegado, para poder me ajudar a ter uma compreensão do que poderia ter acontecido. Porque uma decisão minha pode ser uma sentença de morte, principalmente no que diz respeito a acusações de pedofilia, de abuso sexual. A gente sabe que existe um código moral também nos presídios, né? Onde pessoas que praticam crimes sexuais são assassinadas, enfim. Né? Inclusive aconteceu recentemente com o rapaz que abusou sexualmente e assassinou a pequena Lohane lá no Santa Maria, vocês devem lembrar, né, que nesse dia, inclusive, virou um campo de guerra o bairro, né, porque as pessoas ficaram revoltadas, queriam invadir a delegacia, apedrejar as viaturas, a gente teve que arrancar ele de lá, todo um esquema de segurança para garantir a integridade física daquela pessoa que estava na condição de investigado, precisava ser investigada melhor, né, e ele foi morto recentemente, assassinado dentro do sistema prisional. Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né, com a decisão que a gente venha a tomar. E esse aporte multidisciplinar é fundamental em uma delegacia especializada, né? Então, tenho muito orgulho desse trabalho, que é realizado lá pelas minhas colegas no DGV. Tem muita gente que acha, inclusive, Duda, que eu sou delegado do DGV. Nunca atuei lá. A maior parte do tempo eu atuei no departamento de homicídios, inclusive visitando muito o USE, né? Para entrevistar as vítimas dos atentados sofridos por armas de fogo lá. Então, sempre em contato com... Aproveitando assim, Mário, que você falou essas questões, né? Você citou na sua apresentação que você se tornou cofundador da Renosp, né? Sim. Através do ativismo. E aí, eu acho importante a gente reforçar mais uma vez, né? O que é a Renosp, como ela atua, né? No âmbito nacional e estadual. E, assim, de que forma ela auxilia essa população LGBTQIAPN+. Eu acho importante as pessoas entenderem um pouco melhor. Eu costumo dizer que parece um nome de remédio, né? E, de certa forma, é um antídoto mesmo que a gente busca no enfrentamento da LGBTfobia institucional, né? Nas forças de segurança pública. Então, somos alibãs, né? Para quem conhece Pajubá, somos policiais, civis, militares, guardas civis, bombeiros, policiais federais, enfim... declaradamente LGBTs, que eu não gosto desse termo assumidamente, né? Parece que um belo dia você resolve, né, ser isso ou aquilo, não. E a Renosp já surge em 2010, interessante, né, Duda? Aí, já em um seminário, que foi o segundo seminário, já também realizado no Rio de Janeiro, só que ali eu já estava na condição de integrante da comissão organizadora, porque ali eu já estava na condição de membro do grupo de trabalho
de segurança pública da Senasp, que eu fui convidado, representando as polícias civis. Era um GT de composição paritária que tinha saudosa Fernanda Benvenuti, né, o saudoso Márcio Marins, do Paraná, enfim, dentre outros camaradas, Léo, lá de Goiás, representantes do movimento LGBT e das polícias, polícias civis, militares, guardas, enfim. Como a União, como o governo federal poderia fomentar essas políticas nos estados e municípios, né? E aí aconteceu esse segundo seminário e aí foi cogitada dentro desse seminário a realização do primeiro encontro de policiais LGBTIs. É aí que é fundada a Rinosp e foi um momento assim marcante para mim ver diversos depoimentos de camaradas, principalmente aqueles que estão nas bases da polícia, né? Sobre assédios morais sofridos, sobre óbice, a promoção nas carreiras, né? Até mesmo processos disciplinares instaurados com desvio de finalidade, com abuso de poder para retaliar e tudo isso motivado pela LGBTfobia. Então a gente busca assumir, a gente quer assumir esse protagonismo, né, na defesa da nossa comunidade, na nossa valorização, no nosso reconhecimento, né, obviamente, enquanto agentes, trabalhadores da segurança pública. A gente está muito preocupado com a nossa saúde, porque a saúde do policial, em geral, já é, para vocês terem uma ideia, em 2018 a gente teve mais mortes de policiais por suicídios do que mortes em confronto. Ou seja, nossas polícias estão muito, mas muito adoecidas. No período que eu atuei também na Corregedoria de Polícia, eu pude ver isso de perto, conviver. E também valorizar o trabalho das nossas psicólogas e assistentes sociais, né, nesse serviço que é oferecido para os nossos trabalhadores da segurança. E no nosso caso, por sermos policiais, em um país de marcado por muitas desigualdades sociais, uma violência vertiginosa, na linha de frente dessa política de segurança, e também por sermos LGBTs, estarmos mais propensos ao adoecimento mental. Não por conta da nossa natureza, da nossa condição, mas por conta do preconceito, da discriminação. Então, a gente está muito atento a isso. Então, a gente acompanha, né, os nossos associados, esse exercício de solidariedade, né, de camaradagem, isso é fundamental, né, para que a gente poder compartilhar das nossas vivências, do que cada um está fazendo no seu estado, no seu município, na sua instituição, né? Isso é maravilhoso. E a gente também quer assumir o protagonismo na formulação dessas políticas públicas, né? Na execução dessas políticas públicas, algo que é difícil também. A segurança pública, ela é muito hermética, né? Ela é muito simesmada. As ações, elas são muito verticalizadas, não são horizontalizadas. Existe pouca participação da sociedade civil. E aí eu vejo nas rodas de conversa dos colegas muito ressentimento em relação a isso, né? A falta de legitimidade, de reconhecimento social dessas ações que são empreendidas. Mas não teria como ser diferente se nós somos tão arrogantes, se a gente tem uma dificuldade tão grande de promover um diálogo com a sociedade civil organizada. Né? Foi nessa perspectiva também que eu atuei como coordenador do GT de segurança aqui, da segurança pública. Na época, inclusive, a gente tinha representação da Secretaria de Segurança, não apenas da Secretaria de Segurança, mas da Secretaria de Saúde, de Educação, de Assistência Social, porque não tem como a gente pensar em fazer o enfrentamento, o combate à LGBTfobia, se não for envolvendo todas essas partes, se não for de forma interseccional, né, envolvendo todas essas secretarias. E acho, Mário, assim, dentro da sua fala, é importante você falar dessa questão, né, de combater a LGBTfobia institucional, mas acaba reverberando para toda a sociedade, né? Então acaba também fazendo esse movimento para a sociedade a partir do momento em que algumas pessoas vão ficando empoderadas dentro desse processo, porque às vezes a gente sabe que tem alguns profissionais que muitas das vezes estão são LGBTs, mas ainda não são assumidos. Então, eu acho que esse processo dentro da Rinosp que vocês fazem ajuda também a empoderar e trazer essas pessoas também como uma ajuda, né, dentro desse processo, para que a sociedade também tenha esse respeito mútuo, né? Acho muito legal. A gente está muito preocupado também com os LGBTs em situação de cárcere, né, que são mais vulnerabilizados ainda. A Rinosp tem uma participação muito grande na formulação da resolução do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, que visa garantir os direitos dos LGBT em situação de cárcere, né?
E aí Respeito ao nome social, a Sim, hormonioterapia, tudo isso que a gente vê sendo violado, né? Direito às visitas íntimas para os casais homo, trans afetivos, enfim, uma o série uso de... do medicamento para as pessoas, né, que têm Exatamente. algum tipo de comorbidade, então também é importante a gente falar isso. Uma dúvida que eu queria saber de vocês em relação à questão, por exemplo, dos agendamentos dos exames para pessoas trans, né? O homem trans precisa agendar a sua consulta com o ginecologista, né? E precisa fazer exames. Aquele imbróglio já foi resolvido em relação a agendamento, a marcação, porque no início havia isso, né? Não sei se isso já foi superado. Mário, então agora existem alguns espaços assim que promovem, tipo, até para que essa pessoa, né, esse homem trans, como você falou, ele seja melhor acolhido em alguns espaços específicos. Tem algumas unidades já que Sim. tem os dias de atendimento específico para essa população. Mas, em geral, a gente ainda enfrenta bastante dificuldades, né, em postos de saúde que não tem esse comprometimento, que não entendeu ainda o quanto é importante estar tratando essa população de forma interseccional, assim, Sim. um acolhimento muito mais humanizado, né? Enfim, a gente vive ainda esse mesmo cenário, mas algumas unidades de saúde em específico já promovem Sim. esse atendimento com uma certa qualificação. E passou da hora da gente ter o nosso ambulatório, né? Pois é. Aí a gente vai estar em outro babado. A gente não tem nenhum E aí conselho, é outro. a gente não tem nenhum conselho municipal. Pois é, então a gente Exato. tem muita E coisa a questão do ambulatório, a gente acompanha também lá no USE, porque a gente também solicita que se tenha esse acompanhamento, porque assim, reverbera pra gente quando o usuário chega, quando ele não tem um acompanhamento ambulatorial, né? Porque ele só vai direito especificamente para o uso e para atendimento de demandas pontuais. Então, ele é atendido e vai embora. É. Então, ele não tem um acompanhamento, não consegue fazer a interrede, né? Vai para o ambulatório, mas volta para o uso. E a gente não consegue fazer essa conversa com a rede. Essa ponte. E assim, é importante você falar isso, Jolene, a gente trazer essa questão, porque agora a gente, né, tá com... Vamos trazer o nosso quadro externo, né? E a gente foi conversar com a assistente social e membro voluntária da ASHA, Adriana Lohana dos Santos, que atualmente ela compõe, né, o Conselho Estadual de Saúde. Ela compõe os conselhos de saúde e o de LGBT aqui em Sergipe. A Adriana falou sobre as principais necessidades da população LGBT e que devem ser pautadas urgentemente no Conselho Estadual de Saúde. Vamos conferir, porque depois a gente pode debater um pouco sobre as salas dela, que tem a ver com o que a gente provocou aqui. Outra assistente social babadeira. Outra babadeira. A Lohana é... O Conselho de Saúde é o espaço onde a gente está discutindo a saúde do Estado de Sergipe. Então, pautas prioritárias como a saúde de toda a população, como também a LGBT lá é discutida, como é colocados os recursos da saúde são aplicados na sociedade e, principalmente, como é que se vai dar atenção básica à população LGBT. É o conselho que tem somente uma mulher, e é uma mulher trans, que sou eu na mesa diretora. A gente só tem uma mulher na mesa diretora que baixa diversos homens, e isso representa muito uma questão de gênero contra ainda as mulheres são invisibilizadas, principalmente as mulheres trans. Eu passei uma questão de discriminatória e de preconceito numa própria conferência. Um dos conselheiros chegou a chamar eu e uma companheira, até a companheira Jéssica Taylor, de ele, pelo pronome masculino, diversas vezes na própria conferência. A gente fica pensando, se na conferência, que é o espaço onde tem que ter a discussão da deliberação da saúde da população e do respeito à identidade de gênero, a gente é desrespeitada, imagine também no dia a dia lá, no posto de saúde, no hospital, no espaço onde a saúde acontece. Então, eu também fui vítima de discriminação em diversos espaços, né, de atenção à saúde, e por isso que a gente está operando. O movimento social opera não somente para reivindicar, mas além da reivindicação, a gente também tem que acompanhar se essa reivindicação nossa, ela está no dia a dia sendo operada. Neste momento, a gente está pensando em colocar em pauta no Conselho a necessidade de reavaliar toda a política de atenção à nossa população LGBT, em especial às pessoas trans dentro do Estado, e também, claro, né, operar para que seja feita efetivamente uma política de atenção a essa população. Nós temos comissões de discussões dentro do Conselho, dentro dessas comissões a gente vai pautar, sim, não somente a necessidade das discussões de ambulatório trans, mas como também o respeito ao nome social dentro do espaço da saúde, como também a necessidade de que todas as UBSs, todo o sistema de saúde atenda de forma prioritária e também com equidade à nossa população, mas essas são temáticas que a gente vai levar posteriormente, porque ainda estamos chegando, como diz, né, a nossa representação ainda é muito nova no Conselho Estadual de Saúde. A gente vem discutindo o combate à LGBTfobia em todos os setores.
Na saúde em específica, começa pelo respeito que a gente já tem determinado. A própria Cartilha Nacional dos Direitos dos Usuários do SUS coloca no seu artigo 2º, né, a necessidade do respeito à identidade das pessoas, não somente a identidade trans. É Francisco, que gosta de ser chamado de Chico no posto de saúde, quer ser chamado de Chico, tem que ser respeitado. É Gabriela, que é Gabi no dia a dia, e isso não quer dizer que é uma pessoa trans e que no dia a dia pode ser chamada de Gabi também no posto de saúde. A Cartilha dos Usuários do SUS dá o direito ao respeito à pessoa da forma que ela quer ser respeitada e ser chamada. Então, a Astra, né, vem pontuando, e a partir de todos os seus projetos e ações, a necessidade da formação dos profissionais. Discutir extensão é conversar com os futuros operadores de saúde, é conversar com os futuros profissionais de assistência, psicologia, como se dá atenção à nossa população, mas também é importante que essas discussões estejam nos currículos das faculdades. O médico, o dentista, a própria assistente social, o psicólogo e todos os profissionais que fazem parte dessa rede de saúde, ele no dia a dia da formação não tem em seu currículo as discussões de gênero e diversidade. Uma das nossas pautas prioritárias é pensar esses currículos para que eles sejam realmente inclusivos, não no sentido de incluir a pessoa LGBT na discussão, mas no sentido de incluir essas discussões dentro do currículo no dia a dia da formação. Cumprindo necessariamente o que já está escrito, porque a gente tem portarias, tem a cartilha, tem portaria de atenção à saúde da população LGBT dentro do SUS, como também tem atenção à população negra e outras populações que são colocadas como menorizadas, porque a saúde traz a equidade. Então, combater inicialmente é cumprir o que está escrito, que já tem determinado. Depois, a partir disso, fazer a formação continuada dos operadores da saúde para que não somente entendam a existência dos nossos corpos, mas que respeitem eles no dia a dia da prática da saúde coletiva. É preciso discutir a diversidade, porque a diversidade está aí, é pungente e é uma realidade. Todo o meu carinho e respeito a Lohana, ela trouxe coisas bastante importantes, né, nessa fala dela, e aí eu queria que a gente debatesse um pouco se teve algum momento de alguma das falas dela que mais tocaram vocês, se vocês acham importante reforçar aqui nesse momento, né? Ela fala muito da questão da carteira do SUS, tal, todas essas questões, e aí o que me chama a atenção e o que eu gosto sempre de falar, às vezes tem aquele profissional que não quer seguir aquilo e que é uma coisa muito pessoal, é um preconceito realmente, né? E aí é algo complicado da gente falar aqui no momento, mas eu acho importante. A gente sabe que muitas das coisas estão aí, são leis, né? Tem as portarias, tudo que nos garante o respeito e o atendimento digno, mas a gente sabe que muitas vezes aquele profissional coloca o preconceito dele naquele momento, então é uma coisa que a gente precisa, muitas das vezes, continuar essas sensibilizações, essas capacitações que a gente sempre promove enquanto movimento social. Mas queria ouvir de vocês, né? Dentro da fala de Lohana, o que mais chamou a atenção de vocês? No meu caso, é a questão mesmo do tratamento que a gente tem, né, com relação ao usuário da política de saúde, né, porque assim, eu trabalho em duas esferas diferentes. Eu trabalho na esfera de urgência e emergência, né, aqui no hospital, e trabalho como gestora de atenção primária. Então, a gente tenta, né, não é nem a questão da sensibilização, a pessoa que está atendendo, o profissional que está ali trabalhando, ele tem um olhar, né, tem um olhar diferenciado, ele tem que ver a pessoa, eu tenho que olhar para você e ver que você é Duda. Né? Eu tenho que lhe tratar pelo seu nome social, ou seu nome que está no seu registro, ou a forma como você quer ser tratada. E os pronomes também. Exatamente, e os pronomes também. Eu não posso chamar você ele. Exatamente. Ele. Oi, o mocinho. Sim. Né? Oi, o Chiquinho, Sim. né? Aquele ali. Não, a gente tem que ter o respeito, independente se está em cartilha, independente se está em qualquer normativa, porque a gente tem que olhar o usuário, a gente tem que olhar aquela pessoa como cidadão, Sim. que ele tem a garantia do direito dele, né? A gente sempre, eu gosto sempre de, as meninas acham engraçadas, você só fala em direito, aquela coisa toda, mas a gente que é assistente social, a prática da gente é essa mesma, no dia a dia, de tudo, você anda pela rua e você vê o direito sendo garantido, você anda pela rua e você tem aquele olhar diferenciado da questão do direito, né? E a gente tem que perceber isso, a gente tem que trabalhar com o usuário, tanto que assim, eu sou gestora de saúde na atenção primária, e eu ando pela unidade de saúde, a gente percebe, olhar, olha, trate, olha, desse jeito, tá com dúvida, tire, venha conversar comigo, a gente senta, a gente esclarece, né? Mas minha religião aqui não tem nada a ver, aqui é trabalho.
Eu também tenho minha religião e não trago para o meu trabalho. Ah, porque eu não concordo. Problema seu, se você não concorda, não tem nada a ver. Você não concorda, é uma opinião sua pessoa, que você tem que estar trabalhando. Então, independente se você concorda ou não concorda, se sua religião permite ou não permite, aí está influenciando na sua postura profissional. E aí não pode acontecer, né? E a gente tem que tentar fazer isso, né? Tem que fazer ali, é trabalho de formiga mesmo, é todo dia. Todo dia discute, todo dia chama atenção, todo dia olha. E a gente também se vai se ajustando, porque muitas das vezes, eu vou lhe dizer, como profissional, a gente se ajusta, Sim. vou lhe ser muito sincera, Sim. porque é um trabalho que a gente vem construindo dentro da gente mesmo, de não ter o preconceito, porque a gente vem de um histórico, né, de família, né, de tudo, de escola, de que está errado e que não pode, aquela coisa toda, né? A visibilidade que se está tendo, né, é importantíssima. Mas a gente tem uma coisa, um estigma que a gente tem Sim. anterior e que vai sendo quebrado todos os dias. Uma outra vez se passa, porque se passa mesmo, mas ao mesmo tempo a gente, olha, desculpe, Sim. não foi a forma como eu quis fazer, então, né, vamos tentar ver da melhor forma importante possível. as pessoas estarem predispostas a se desconstruir e se reconstruírem, né, Mário? Exato. E aí, Mário, também queria saber a sua visão sobre alguma dessas salas de Lohana, se teve algo Lohana é uma referência, né? Lohana é uma lutadora. E Lohana é cria do Centro de Referência, né? Eu a conheci no Centro de Referência, no projeto Balcão de Direitos, era um projeto em parceria entre a Unidas e o Centro de Referência, quando ela trouxe aquela demanda da proibição de usar o banheiro na universidade onde ela cursava. Serviço social, inclusive. Sim. E aí, em relação à LGBTfobia institucional, né, que é isso que a gente combate e que é uma realidade, infelizmente, em todas as esferas, na saúde também. Eu tenho a recordação, por exemplo, de Lohana também secretariava as reuniões do GT, do nosso GT, me secretariou, e tudo que ela se propõe a fazer, ela faz com brilhantismo. Então, eu lembro de uma amiga nossa que é enfermeira, numa roda de conversas, ela mostrar uma radiografia, um raio-x de um paciente, que isso passou a circular em vários grupos de trabalhadores da saúde, né? Que era algum troço, que eu nem lembro mais o que era, se era uma fruta, ou que troço era, que tinha sido introduzido no ânus do rapaz, né? E aí, isso tratado de uma forma bem jocosa, né? E aquilo me chocou muito, assim. Me chocou muito, principalmente quando ela disse que o médico fez questão de tirar aquele troço sem anestesiar o paciente. Deus. Ou seja, ele violência. quis castigar o paciente por conta de um juízo moral dele. E aí, na hora, eu até questionei, disse assim, será que vocês já pararam para imaginar que ele pode ter sido, inclusive, vítima de uma violência? Que aquilo pode ter sido enfiado ali e ele não ter ficado até constrangido de dizer em que circunstância aquela violência foi sofrida, mas mesmo que não tenha sido uma violência, mesmo que tenha sido um fetiche, ele é um paciente como qualquer outro, tem que ser tratado com respeito como qualquer outro. Exatamente. Então ele tinha que ter sido anestesiado, mas não foi punido, isso é tortura, exposto, né? Isso é exposto, eu acho que é pior, né? Exposto, porque isso ficou circulando em grupo. Então é lamentável, né, que fatos como esse aconteçam ainda, e a gente precisa combater, como você falou, Duda. Existem pessoas que são LGBTfóbicas e agem mesmo de uma forma deliberada, e para essas pessoas não tem jeito, tem que ser, a gente tem que recorrer à corregedoria, ouvidoria, processar criminalmente. A gente não pode esquecer, hoje, atos de discriminação podem ser enquadrados na lei de racismo, porque quando a gente pensa no racismo, obviamente, a gente se reporta logo a questão da escravização do povo negro, né? Que é uma vergonha para a nossa história, né? Ter sido o último país a abolir a escravidão do povo negro. Mas o STF reconheceu que a comunidade LGBT socialmente também sofre, e culturalmente, historicamente, o preconceito e a discriminação, e diante de uma legislação específica, como tantas que a gente tem, ECA, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, que diante da omissão do legislador, a lei de racismo deve ser aplicada. E não foi uma inovação, não, porque, por exemplo, o caso de periódicos de cunho antissemita também foi enquadrado na lei de racismo. Não são crimes imprescritíveis
né? São crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Aí precisa as pessoas terem isso. Só que assim, muitas vezes a pessoa age não por deliberada LGBTfobia, mas às vezes até por desinformação. Nós carecemos de formação permanente para os nossos trabalhadores da educação, da saúde, da segurança pública. Isso é uma responsabilidade, ou deveria ser, dos nossos gestores. Sim. De cuidar disso para que o trabalhador não venha responder criminal, civil e ou administrativamente por qualquer equívoco, qualquer abuso, qualquer violência praticada contra a população LGBT. Então, é uma responsabilidade, deveria ser, dos nossos gestores. Eu lembro de ter ido para o lançamento do livro Trevisan, Devassos no Paraíso, que foi no auditório do Sintese. E tinham muitos professores ali ligados à luta sindical, né? E falando em homossexualismo. Se reportando a homossexualidade como uma doença, falando em opção sexual. Assim, aí você vê o total despreparo, desinformação sobre tudo aquilo que a gente vem demandando há tanto tempo, né? Verdade. Isso cansa, né? Mas a gente precisa, aí a gente vê a gravidade da situação. Sim. E hoje em dia, né, é importante essa sua fala e a de Jolene, e hoje em dia a gente vê que tem tudo aí nas redes sociais, tudo você vai na internet e você acha sobre qualquer assunto. Claro, tem muita desinformação, mas tem muita informação também qualificada. E isso é importante, e as pessoas, muitas das vezes, é aquela questão. Tem aquela pessoa que quer continuar daquela forma, a questão do preconceito, como a gente falou, e aí a gente tem que estar combatendo, mesmo que seja de uma forma levando para a justiça, enfim, Sim. fazendo aquela pessoa repensar aquela atitude que ela teve muitas das vezes preconceituosa. E aí, assim, aproveitando o momento, né, você aí que não é ainda inscrito no nosso canal, aproveita essa paradinha, se inscreve no nosso canal, e se você quiser estar acompanhando o que a Astra vem desenvolvendo durante esse período, vai lá no Instagram, @AstraLGBTSE, ou você vai lá também na nossa página do Facebook, Astra LGBT Sergipe, e se você quiser falar com a gente diretamente no nosso WhatsApp institucional, você vai lá no 799-8127-5585, ou então fala aí através do nosso direct do Instagram. E aí, Jolene, a gente sabe que o primeiro contato em hospitais normalmente é feito na recepção, como você falou inicialmente, e eu acho importante a gente enfatizar um pouquinho mais essa questão, que muitas das vezes acaba não tendo os devidos cuidados com a abordagem das pessoas LGBTQIAPN+. A gente sabe que existe. E aí, com um recorte especial, principalmente para as pessoas trans, né? Ao identificar uma pessoa trans no leito do hospital, existe algum protocolo específico? Então, no hospital a gente não tem protocolo específico para identificação, o que acontece muitas das vezes, né? Porque assim, como vocês sabem também, a questão mesmo que a pessoa se identifique com o nome social, mas às vezes o documento oficial da pessoa ainda está com outro nome, né? Então, a orientação que se tem é que se coloque o nome que tem no documento oficial. E aí, o que acontece muitas das vezes? Que a gente faz, né? Assim que tanto é demandado quanto a gente percebe a situação quando vai fazer as visitas nas alas, principalmente no pronto-socorro adulto. De perceber aquela situação e pegar a ficha, ir no registro e fazer a inserção ou troca pelo nome social, né? Tanto na ficha, né, de atendimento, ou inserir a parte, ou fazer a troca pelo nome social e também fazer a identificação na marca mesmo do paciente, né? Porque se tem a justificativa de que aquele documento ele vai para faturamento, porque a gente recebe recurso do Ministério da Saúde. Então, ele precisa ser faturado com o número do CPF, né, ou com o número do cartão SUS, que muitas das vezes está com outro nome. Né? Então, teria uma dualidade de informação, como eu tenho meu nome, mas na minha ficha tem outro nome, então teria uma dualidade de informação. A justificativa é essa, mas não impede que ele seja trocado no decorrer do processo, ou que ele seja inserido também como nome social. Né? E a gente faz esse percurso também como assistente social lá. Tanto quando a gente é demandado, quando a gente percebe nas aulas. Né? Que a gente passa, sempre a gente está caminhando pelas aulas, porque a gente precisa fazer admissão social, então a gente sempre faz esse tipo de inserção. Jolene, companheiros LGBT são registrados como familiares? São. Qualquer pessoa que entra, a gente entra como acompanhante. Lá a gente não identifica como familiar. Então, se eu for acompanhada, você vai me acompanhando no atendimento, você entra como meu acompanhante. Você pode ser colocado como filho, esposa, companheiro, cônjuge, pelo que você expressa, ou como amigo. Quem diz é você. A gente não
não rotula, né? A gente, né, o termo não seria nem rotular, mas a gente não diz, não, você está me acompanhando, você é minha companheira, Sim. mas vai colocar que você é minha amiga. Não, é minha companheira. A gente não tem essa questão de rotulamento ou não, porque ali entra como acompanhante do paciente, que pode ser qualquer pessoa maior de 18 anos. A gente... Né? Você Que falou aí a gente sempre coloca Não. assim, porque se tem aquela coisa de, não, eu não posso colocar, não pode colocar como companheira. Inclusive serve para caso o usuário, né, vai evoluir a óbito, né, ou ele precisa de um registro, alguma coisa para o INSS, que às vezes precisa, né, de comprovação para o INSS, até o prontuário do paciente, ele serve para identificação que você é minha companheira. Né? A gente usa também, né, o INSS também usa isso. Ou no cadastro que a gente faz para acompanhante, eles colocam também qual é o tipo de situação que a pessoa tem, né? De vínculo familiar que a pessoa tem. E também serve isso como documentação para comprovação de registro ou de vinculação conjugal quando a pessoa vai a óbito ou para qualquer tipo de pensão. A gente também está muito preocupado com isso, com a questão dos nossos formulários. Então, o sistema PPE, de Procedimentos Policiais Eletrônicos, lá a gente tem já a motivação LGBTfóbica prevista lá, para ser informada, se for o caso, o campo destinado ao nome social, a orientação sexual. Só que, assim, se não houver formação permanente, esse formulário ele pode ser até usado como instrumento de revitimização. Sim. Como já aconteceu. Então, por exemplo, eu lembro de um cidadão que foi levado até para mim na 2ª DM, quando na época titular da 2ª DM, porque em outra unidade policial ele tinha ido registrar a delegacia, o boletim de ocorrência, e ele não sentiu acolhido como ele esperava, né? Ele chegou lá para dizer que tinha sido agredido, levado um soco do próprio sobrinho e chamado de viado. E aí o policial responsável pelo registro do BO virou para ele e perguntou assim: e você é viado? Não, essa abordagem pro tiozão. Porque assim, hoje a gente tem uma juventude que busca ressignificar essas palavras. Sou viado, com muito orgulho. Sou travesti com muito orgulho. Sou macumbeiro com muito orgulho. E eu acho legal isso. Mas para uma pessoa mais madura, o que pesa é essa palavra ter sido tratada ao longo de, né, histórica, culturalmente, como algo depreciativo, Sim. como uma ofensa, como um xingamento. Então, o despreparo no atendimento, isso é algo que tem que acabar. E só com formação permanente, até para atualizar os nossos trabalhadores, servidores, né, das mudanças, das alterações legislativas, jurisprudenciais, enfim. Isso é fundamental. Né, isso é fundamental. Eu lembro também, por exemplo, de outra referência, outro assistente social de formação maravilhoso, Moisés. Moisés está fazendo o doutorado dele em Portugal, né? E Moisés é pesquisador no âmbito da violência aqui em Sergipe, né? E ele foi no CEACRIM, lá da SSP, atrás de dados em relação à violência contra LGBTs. E mais especificamente também contra pessoas trans, travestis, transexuais. E aí foi um horror, porque o campo destinado ao nome social estava sendo usado para informar o apelido das pessoas. Então, seu José das Couves teve a mercearia dele roubada. Foi colocado lá, nome social, José das Couves. Aí, quando foi fazer a triagem dessas ocorrências, apareceram lá milhares de ocorrências que ele tinha que ler uma por uma. E a grande maioria delas não tinha absolutamente nada a ver com transfobia. Porque... por falta de orientação, de informação, enfim. Isso é um absurdo. É muito complexo todas essas questões mesmo, Maria. E aí a gente falando isso, né, sobre tudo isso que a gente conseguiu ventilar nesse momento, né, a gente reforçando que a gente está no mês de combate à LGBTfobia e a gente aproveita esse momento, tipo, você construir uma família, né, conhecer o seu companheiro na parada LGBT de Sergipe, hoje vocês têm um filho lindo, e aí aproveitando esse momento, como isso impactou na sua vida, né, todo esse processo de conhecer o seu companheiro, de hoje ter uma família linda, de ter um filho, como isso impactou na sua vida? Quando eu digo que ter saído do armário foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida, foi nesse mesmo ano. No mesmo ano que eu declarei publicamente, que é diferente, né? Eu vivi essa história no âmbito privado, mas que eu declarei lá no Rio a minha homossexualidade, assumi esse compromisso de lutar pela cidadania LGBT e abracei o movimento LGBT. Nesse mesmo ano, eu voltei muito pessimista, porque eu tinha terminado um relacionamento de alguns anos, e um relacionamento abusivo, e achava que ninguém ia querer se
relacionar com o delegado gay, com o delegado viado, né? Uma sociedade que ainda é muito provinciana nossa aqui em Aracaju. E, para minha surpresa, na parada LGBT, eu abracei o movimento, no mesmo ano que eu abracei o movimento me deu o Serginho de presente, assim. O meu pacotinho, que o apelido dele é Pacotinho, né? Meu pacotinho em laços de fita, né? Foi na parada LGBT e estamos juntos até hoje. Desde... já perdi até as contas, 16 anos, né? 16 anos. Hoje com um filho lindo também. E aí, trouxemos minha tia para morar conosco, ela estava com diagnóstico de Alzheimer, passou os últimos anos de vida com a gente, ele me deu todo o apoio nessa decisão e ajudou a cuidar dela. E esse período fertilizou a nossa relação. Foi a partir daí que a gente passou a cogitar ter um filho. Só que a gente sabia que não tinha como conciliar. Uma bebê idosa de 90 anos que qualquer barulho estressava e tal, com uma criança que faz birra, que chora, que pula, que grita. Então a gente sabia que quando terminasse esse nosso encontro com Lulu, a gente iria ingressar. Foi aí que a gente formalizou nossa união estável, no intuito da gente se habilitar junto para adoção. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, né? Samuel é alegria, ressignificou tudo, né? Minha maior alegria depois da minha cirurgia cardíaca foi poder pegar ele no colo, que eu não podia antes, e mudou tudo. Assim, hoje, ter essa família, ter constituído essa família, eu acho que é o meu maior orgulho. Essa né? constituição de família... É o meu maior tesouro. Essa constituição de família que você traz também é um combate à LGBTfobia, porque naturaliza, né, famílias, né, porque as pessoas falam muito de famílias tradicionais e isso, tal, e a gente traz uma família como a sua também que ajuda a combater os estigmas, o preconceito e as possibilidades da diversidade humana, né, dentro desse aspecto e esse espectro que a gente está trazendo aqui hoje. E aí, Jolene, eu queria lhe perguntar, né, aproveitando esses assuntos que vão surgindo, né, como assim, em caso de discriminação de um profissional dentro do hospital com um paciente LGBT que buscou o serviço de assistência social para denunciar o ocorrido, qual atitude é tomada para auxiliar essa pessoa? Então, geralmente eles, na verdade, eles procuram muito serviço social, mas a gente tem um setor de ouvidoria no hospital, né? Que o pessoal confunde muito, né? A gente deixa bem claro que tem o setor de ouvidoria. Então, a gente acolhe a demanda, faz a escuta qualificada do usuário, né? De preferência no ambiente reservado, que não sei se você conhece lá a sala da gente, né? É aquela coisa bem aberta, mas a gente tenta, na medida do possível, fazer um acolhimento, né, com escuta qualificada num ambiente mais reservado, faz as orientações determinadas, ouvidoria, né, faz a orientação, se necessário, de fazer boletim de ocorrência, né, importante, inclusive, não só a ouvidoria em si, porque a ouvidoria ela fica muito no âmbito do hospital, mas que a gente orienta também fazer boletim de ocorrência para a pessoa se garantir e para mostrar que ali, né, quem está fazendo aquilo vai ser punido, né? Porque é muito fácil eu abrir a boca e dizer, não vai dar em nada, não, ouvidoria não dá em nada, né? A gente escuta muito isso. Mas a gente orienta a fazer boletim de ocorrência, orienta a procurar a rede, né? E orienta a procurar os canais adequados para aquilo, né? E vai dando suporte. Enquanto está lá dentro e também do lado de fora. A gente consegue abarcar todo mundo? Infelizmente, não. Tanto por conta da demanda de profissionais que a gente tem, quanto pela quantidade de usuário que a gente tem, porque a gente atende todo mundo, né? Como eu falei no início, é muita gente, né? Mesmo o pessoal achando que esse serviço social não faz nada, mas a gente faz um bocadão, né, lá dentro. Mas a gente vai acompanhando. E é assim, se o usuário demorar mais tempo, geralmente ele sai do pronto-socorro adulto, se for adulto. Vai, né, adolescente a partir de 14 anos e adulto. Vai para o internamento adulto. Então, a gente já repassa a demanda para as colegas fazer acompanhamento. O usuário foi para a rede, mas precisou voltar em algum momento. É um paciente que faz hemodiálise, é um paciente cardíaco, um paciente vascular, que geralmente sempre dá reentrada no hospital, vai para a rede, mas volta. Então, a gente vai tentando acompanhar, porque é um usuário que a gente consegue identificar. Então, seu fulaninho foi e voltou, então vamos acompanhar. Em que pé tá, como é que tá a rede, né? Teve mais algum outro tipo de discriminação, teve mais alguma coisa que a gente possa fazer o acompanhamento, né? Então, a gente tenta, né? Na medida do possível. Porque até a nossa postura enquanto profissional lá dentro melhorou. Não vou dizer, não nunca vai ser, né? Porque você sabe que política pública é uma coisa bem complicada, mas conforme a gente vai se inserindo nos espaços, a gente vai quebrando, vai tentando quebrar essas coisas. Então, os pessoal, assim, não passa a temer, mas passa a entender, a ter um olhar diferenciado e, se necessário, também chama a gente para conversar.
Né? Já teve colegas meus, enfermeiros, técnicos, me chamaram, rapaz, vem aqui, não fala assim desse jeito, não. Ah, mas o quê? Não, vamos acolher. Né? Você vai de um lado, eu faço do outro, a gente tenta, então a gente vai para a rede, e aí a gente, vamos tentar ver para a gente se a gente consegue construir para que o usuário saia da melhor forma possível aqui de dentro e vá para a rede da melhor forma possível. Jolene, como você atua no combate ao estigma de pessoas vivendo com HIV/AIDS em tratamento no hospital? Então, lá no caso do USE, a gente não tem o tratamento específico como tem no SEMAR, né? Porque no SEMAR eles vão fazendo acompanhamento, eles só entram lá em situações pontuais, então por conta de outra comorbidade. Então, entra por alguma comorbidade associada, né, à imunodepressão, ou eles vão assim, entra pela vermelha porque teve um acidente, alguma outra coisa, ou entra pela vascular por conta de outra coisa. Geralmente, mesmo eles apresentando diagnóstico positivo, ele é tratado pela outra necessidade, né? Isso aí fica como coadjuvante no processo. Mas a gente tendo a identificação de que ele também tem, né, a questão do acompanhamento, a gente também demanda para a rede, demanda para o SEMAR, porque a gente tem colega lá que trabalha no SEMAR, né? A gente demanda para unidade básica de saúde que eu recebo das colegas do USE, olha, tem um usuário aqui que está assim, assim, assado. Como é que está o acompanhamento dele? Então, a gente sempre demanda para a rede. Né? A gente sempre gosta sempre de colocar que o profissional de serviço social dentro do hospital, a gente sempre demanda para a rede. Né? A gente faz o atendimento ali dentro. Infelizmente, se especifica ali dentro, mas a gente consegue demandar para a rede. E como a gente tem colegas que trabalham em mais de um vínculo, e na rede também, assistência, saúde, atenção primária, no SEMAR, né, que é atenção mediana e tudo, a gente consegue ter essa devolutiva do próprio colega, né? Olha, fulaninho tá aqui, olha, tá internado no uso, a medicação dele tá aqui, quando sair minha vista, que eu já vou mandar. A consulta dele foi atrasada, mas aí a gente troca para outro dia, minha vai mesmo. A gente vai fazendo essas interfaces para poder fazer o acompanhamento do usuário. Jolene, o USE promove ações de capacitação e combate ao preconceito para profissionais? A gente fez essa propositura na época do seminário, Sim. né? Você lembra, né? Que a gente fez essa propositura na época do seminário. No NEP, a gente tem um profissional extremamente atuante, que é Fábio, que você conheceu, que na época era o RT nosso do serviço social, né? Ele estava substituindo a nossa RT atual, que é a Stephanie, que ela voltou da licença maternidade, e a gente tenta fomentar isso dentro do NEP, como a gente tem ele como profissional de serviço social que trabalha dentro do núcleo de educação permanente. Não se tem nada prático nesse sentido, né? A gente tem algumas ações que são feitas, mas nada ainda muito prático nesse sentido. Mário, como ativista, sabemos que a atuação da polícia pode ser muito truculenta com a população LGBT, em especial com as pessoas trans, né? E a maioria vivendo da prostituição e passando por muitas situações, muitas das vezes constrangedoras, ou mesmo de abuso de poder por parte da polícia. Como a Renosp e a SSP têm atuado com relação a isso? Então, é preciso que isso seja tratado com mais seriedade, que, inclusive, recentemente a gente teve um momento muito difícil, né, em que travestis foram investigados aqui no centro da cidade. Sim. Isso gerou todo um imbróglio, porque você não pode intimar as pessoas pela mídia, seja rede social, seja, né, e de uma forma intimidatória, né? Qualquer pobre mortal, por muito menos, qualquer delegado pobre mortal, por muito menos, estaria respondendo por abuso de autoridade. Sim. Né? Mas há quem entenda que a forma de se fazer polícia por justiçamento seja algo a ser celebrado. Eu acho que você naturalizar a barbárie é algo terrível, né? Elas foram presas. Sim, qual a surpresa? Né? O índice de reincidência é muito grande para quem é inserido no sistema prisional. Exato. Que é um sistema que não ressocializa. Sim. E aí? Sabe? E elas deixam de sofrer violências por causa disso? Não deixam de sofrer violência por causa disso. E precisam ser respeitadas, né? Não vão deixar de ser respeitadas. Então, assim, infelizmente, a gente vê ainda muita omissão, né? Muita negligência. É preciso que isso seja tratado com mais seriedade, né?
Aproveitando assim essa pergunta, Mari, a gente está, né, no mês do combate à LGBTfobia, é impossível a gente não lembrar do caso Liza, né? Além de mais uma perda de uma pessoa trans, houve inúmeras negligências, né, inclusive hospitalares. Você tem conhecimento de outras denúncias formalizadas para além do assassinato de Liza, né? Se tipo, por exemplo, comentar sobre, se você poderia falar sobre também o horário de funcionamento do DAGV, né, que foi expandido, né, em decorrência desse episódio. Por conta do assassinato da Liza, que aconteceu ali próximo ao DAGV. Sim. Olha só. O movimento, vocês, né, se insurgiram contra o fato dela ter sido liberada na delegacia plantonista. O agressor foi liberado na delegacia plantonista enquanto ela agonizava no USI. Quando ela veio a óbito, o indivíduo, o agressor, já tinha sido liberado. E a doutora Meire Mansueto avocou aquele procedimento investigativo que foi iniciado na plantonista e representou a prisão, que foi decretada, e ele foi preso, o agressor. Tudo isso gerou uma revolta, uma indignação, e todo o movimento LGBT se mobilizou, especialmente vocês, né, o movimento transfeminista, que pautou uma audiência com o secretário de Segurança Pública, Dr. João Eloy, que se sensibilizou naquele momento, um momento em que a cena política estava muito polarizada, e ele dizia isso. Tem testemunhos de travesti que diziam assim: Bolsonaro está vindo e aí eu vou matar, e eu vou matar vocês, mais ainda. Então, assim, foi a partir daí que ele atendeu um pleito histórico, não só do movimento de transfeminista, do movimento de mulheres, de que a DGV funcionasse 24 horas, de segunda a segunda. Porque a gente sabe que quanto mais a mulher sofre a violência doméstica, é à noite, é nos finais de semana, né? Não é quando... E a delegacia especializada estava fechada. Então, isso é uma conquista de vocês que se mobilizaram, né? E eu vejo que a gente precisa avançar ainda mais, né? Fortalecer ainda mais, né, essas políticas em curso hoje na Secretaria de Segurança Pública, ampliar ainda mais essa rede de parcerias, essa rede de solidariedade que existe tanto no âmbito público, do poder público, como, né, do terceiro setor, enfim. Jolene, você acompanha um pouco desse caso? Você estava no USE nessa época do... Acho que eu estava na pediatria nessa época, eu não estava no pronto-socorro adulto. Eu ouvi falar, mas eu não acompanhei especificamente esse caso, não. Porque foi um caso que teve bastante repercussão, inclusive dentro do USE, por conta de uma série de fatores que aconteceram. Houve também equívoco lá dentro. Então, por isso que eu tô entendeu? Porque a informação chegou enviesada também pro delegado. O delegado entendia que ela ia sobreviver àquilo. Entendeu? Não entendia. Entendi. Porque a notícia que chegou para ele é de que ela não estaria em uma situação tão grave. Né? Era lesão corporal leve, se não me engano. Então foi lavrado. Não é que não foi feito nada. O delegado ele não prevaricou. Ele lavrou um termo circunstanciado. E o termo circunstanciado, o agressor assina um termo de compromisso de comparecimento em juízo e é liberado. No caso de delitos de menor potencial ofensivo. Né? Mas foi algo muito mais grave o que aconteceu. Então, gente, a gente já está chegando ao final, né? E desde já queria agradecer, né, a presença de vocês aqui, agradecer a Jolene por todas as contribuições, né? Obrigada por você ter se disponibilizado, para ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Depois a gente vai estar disponibilizando, né? Se você tem alguma rede social para que as pessoas possam estar tirando alguma dúvida, ou estar lhe procurando também para estar convidando para algum debate, alguma questão, é muito importante. E a nitidez e a facilidade que você traz faz a gente entender melhor um pouco desse processo dentro do âmbito da assistência. Então, obrigada, Jolene, por sua contribuição. Obrigada a vocês pela ajuda, pelo convite, na verdade, né? Eu estava dizendo que vai ter que me controlar, porque eu falo demais, como assistente social, me vingar, né, agora, né? Não faça isso. Mas, assim, eu me sinto orgulhosa, né? Por estar aqui nesse espaço, no dia do assistente social, né? A gente é tão inviabilizado quanto profissional, né? Que, como eu falei mais cedo, a gente não faz nada, né? E, na verdade, a gente faz tudo. Né? E que quando nada funciona, porque a assistente social não fez, né? Mas quando tudo funciona, a assistente social não fez nada. E é importante, eu acho que assim, é um canal que vocês têm, né? Eu estou aqui à disposição, sempre que necessário. Também estou à disposição no hospital, sempre, né? Sempre que vocês precisarem, a gente está lá à disposição. Então, não só eu como profissional, mas toda a equipe do serviço social. E é isso. Mário.
Obrigada Ah. também por você ter se disponibilizado, ter vindo aqui, né? Você sabe que eu sou uma profunda admiradora de você, do seu trabalho, de toda, vai para além dessas questões de militância, né? Saber que você tirou um pouco do seu tempo hoje para estar aqui, trazendo também essa nitidez, contribuindo para que, com a quebra do preconceito, para que as pessoas entendam um pouco melhor sobre como isso é sistemático, né? Que acontece, assim, muitas das vezes não é só na vida social, mas também institucionalmente é importante também você trazer, porque a sua figura enquanto delegado de polícia, você diz, não, ali é intocável, né? As pessoas pensam assim, uma pessoa que é um delegado de polícia é intocável, mesmo sendo um delegado assumidamente gay. Não, as pessoas vão dizer, não, porque ele é um delegado assumidamente gay. Não, e você traz isso e faz com que as pessoas se sintam mais próximas também dessa realidade. Obrigada por todas as contribuições que você trouxe aqui no dia de hoje. Eu que agradeço. Para mim é um luxo estar hoje aqui ao lado de duas assistentes sociais no Dia da Assistente Social que fazem da sua profissão um sacerdócio na busca da garantia, do acesso aos direitos humanos, aos direitos, né? Isso é muito lindo, gente. E dizer que eu, apesar de todas as adversidades, eu sou muito otimista, né? Em pensar que, imagina, nós fomos criminalizados, né? Na época, sempre que se confunde religião e política, já viu no que dá, né? Sim. Então, o controvertido Dr. Luiz Motti visitou a Torre do Tombo lá em Lisboa, pesquisou os processos relacionados às visitações do Santo Ofício aqui no Brasil, inclusive de LGBTs que tinham sido, foram torturados, foram açoitados publicamente, foram degradados para a recém-fundada cidade de São Cristóvão, que foi a primeira capital aqui de Sergipe, né? Então, nós já fomos criminalizados. Depois surge a tal do sufixoísmo, né? Para nos tratar como doentes. Então, numa perspectiva também discriminatória, também estigmatizante, higienista, a gente deixa de ser segregado em cadeias públicas, passa a ser segregado em manicômios, né? Passa a ser objeto de estudo em institutos de criminalística. A literatura do médico legal, você tem nojo quando você vai fazer uma releitura, né, da forma como nossos corpos, nossas corpas eram tratadas, né? E hoje, ser LGBTfóbico é crime, é que é uma conduta criminosa. Então, estamos avançando em nosso processo civilizatório e não vamos retroceder. A gente precisa estar vigilante porque nós não vamos retroceder. Quando a luz sul chega, as sombras se sacodem, né? Nosso professor de espiritualidade, meu, ao menos, o professor Benjamin, sempre diz isso. Então, mas não adianta gritar, não adianta gritaria, é pra frente que a gente vai andar. Pode não essas vitórias, essas conquistas podem não acontecer na velocidade do nosso amor, do nosso tesão, do nosso desejo, mas estão aí postas e a gente precisa celebrar e ao mesmo tempo estar firme aí para poder avançar ainda mais. Exatamente. Obrigada. E assim chegamos ao final deste episódio especial do Deu Positivo. A luta contra a LGBTfobia não é apenas uma data no calendário. É uma batalha constante. É a resistência de quem enfrenta olhares tortos, de quem luta por reconhecimento e respeito. Conhecer nossos direitos é o primeiro passo para garantir que todos tenham acesso igualitário aos serviços de saúde. Afinal, cada indivíduo merece um atendimento humanizado, livre de preconceito e estigmas. Para as pessoas LGBTI+, essa busca por cuidados de saúde específicos é uma realidade diária. Pessoas trans, mulheres lésbicas, gays enfrentam desafios únicos ao usar os serviços de saúde. E todos nós podemos contribuir para essa causa. Como? Educando-nos, ouvindo as histórias dessas pessoas, combatendo o preconceito em nossos círculos sociais e apoiando organizações que trabalham incansavelmente pela igualdade. Se você é um profissional da saúde, lembre-se de que seu papel é fundamental. Seja empático, acolhedor e esteja atualizado sobre as necessidades específicas da comunidade LGBTI+. Se você não é da área da saúde, saiba que pequenas atitudes fazem toda a diferença. Respeite os pronomes, não faça piadas ofensivas e esteja disposto a aprender. Agradeço aos nossos convidados, né? E a vocês, queridos seguidores, por estarem conosco nessa jornada. E até a próxima edição do nosso programa Deu Positivo. Aproveitando, não esquece de se inscrever aí no nosso canal, nos seguir lá nas redes sociais e até o nosso próximo encontro.